Olá, hoje é segunda-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal. 2018 está chegando ao fim e a gente vai relembrar os fatos mais importantes no Brasil e no mundo. Este ano não foi nada fácil para os brasileiros, que viveram duros retrocessos e enfrentaram muitas crises. Vimos a economia brasileira afundar, a desigualdade aumentar, o desemprego subir rapidamente e um presidente ser julgado e preso sem provas. O Brasil atraiu os olhares do planeta pela política desastrosa e a ascensão do fascismo. O desmonte do programa Mais Médicos também virou manchete no mundo. Para o ano que vem, o novo governo já prometeu acabar com o Ministério do Trabalho. Durante as eleições, jornais internacionais, intelectuais e até religiosos foram enfáticos. O Brasil sofre graves riscos com um candidato de extrema-direita. Jair Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos, numa eleição contaminada por um esquema de disseminação de notícias falsas pelo WhatsApp, como mostramos aqui no seu jornal em outubro. A banca de jornal está bem ali ao lado, mas a notícia chega mais rápido na palma da mão. Uma mexidinha no celular e pronto. Texto, vídeo, foto. É tanta informação nas redes sociais que é comum a gente se perguntar: onde foi que eu li aquilo mesmo? O Facebook, por exemplo, tem cerca de 127 milhões de usuários ativos. O WhatsApp, o preferido no Brasil para troca de mensagens, tem 120 milhões, segundo o levantamento da própria empresa. O problema é que essa facilidade para compartilhar a informação também fez crescer um fenômeno que coloca em risco a democracia. Segundo especialistas, o aplicativo é um dos canais mais potentes de difusão de notícias falsas. Nas eleições anteriores, 2014, o WhatsApp já foi decisivo no processo de disseminação de informação e de desinformação. E o que nós estamos verificando com muito temor no Brasil é que 90% do conteúdo que circula é conteúdo fruto de manipulação. A exemplo do que já havia ocorrido nas eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, as fake news, as mentiras, também ganharam força na disputa presidencial brasileira deste ano. Eu diria que o debate político não está fazendo sentido, porque a candidatura majoritária nessa eleição, que teve mais apoio, ela utilizou a estratégia da direita norte-americana, alt-right, que é de destruir a possibilidade do debate racional. Quando você faz isso, o que você tem como resultado é uma disputa de quem consegue angariar mais ódio do outro. Considerando os 4 candidatos mais bem votados ainda no primeiro turno, os eleitores de Jair Bolsonaro do PSL são os que mais utilizam as redes sociais para se informar. É o que aponta um levantamento do Instituto Datafolha. Mais de 60% de seus eleitores afirmam que leem notícias no WhatsApp e outros 40% compartilham notícias de política no aplicativo. O concorrente ao segundo turno, Fernando Haddad, do PT, tem 40% dos eleitores que dizem se informar pelo WhatsApp e outros 21% que compartilham notícias sobre política. A estruturação da campanha do candidato de extrema-direita, ela foi feita com base no WhatsApp, porque eles perceberam que era o dispositivo mais comum entre os brasileiros, e eles estruturaram uma campanha que não teria tempo de televisão e que poderia utilizar as mesmas técnicas da eleição do Trump. A coordenadora do Fórum de Democratização da Comunicação acredita que a mudança de mentalidade na sociedade para identificar um conteúdo falso ainda vai levar tempo e cobra mais atuação do Poder Judiciário. Não é dentro do WhatsApp que você vai combater, é fora. É procurando a origem, é vendo quem está produzindo, quem é a inteligência que está por detrás da produção de mentiras para influenciar o resultado da eleição. Agora, a ação das forças públicas para combater quem produz, isso poderia ter sido feito e pode ainda ser feito para escancarar quem está querendo influenciar o resultado da eleição com mentira.
Após a eleição, Fernando Haddad, que conquistou quase 45% dos votos válidos, afirmou aos brasileiros que a luta pela democracia e pela soberania nacional deve continuar. Durante toda a campanha, diversas frentes foram criadas para barrar retrocessos, autoritarismo e a perda de direitos. Acompanhe o anúncio de uma dessas frentes. Centrais sindicais decidiram se unir em torno da candidatura de Fernando Haddad e Manuela Dávila. Os trabalhadores acreditam que essa chapa representa a retomada do desenvolvimento do Brasil. Bolsonaro não se cansa de afirmar que quer acabar com os direitos sociais. Ele votou a favor da reforma trabalhista, o seu vice diz que quer acabar com o 13º e o seu ministro da Fazenda quer privatizar tudo e entregar as riquezas do nosso país. Aqui se trata do combate entre a democracia e a barbárie. O anúncio teve a presença de dirigentes de 7 centrais sindicais, além de sindicatos como metalúrgicos do ABC e bancários de São Paulo. Para a presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, os educadores brasileiros precisam lutar por dias melhores. No momento de retrocesso, e nesses 2 anos de governo Temer, nós tivemos, por exemplo, a aprovação da Emenda Constitucional 95. Essa Emenda Constitucional 95, ela congela todos os recursos públicos por 20 anos. Já sentimos impactos na saúde e na educação, né? Então, se isso perdurar, com certeza a tendência é a privatização da educação. Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, afirma que o adversário de Haddad representa os retrocessos do governo Temer. Bolsonaro é Temer. Ele apoiou a todas as propostas que o Temer fez. Ele está dizendo que vai fazer uma reforma da Previdência que nós conseguimos barrar no governo Temer. Ele foi contra a legalização da profissão das empregadas domésticas. Ele votou em todas as propostas vindas do Temer que prejudicou os trabalhadores. Contra o 13º, contra as férias, contra a carteira assinada, contra o registro na carteira. Ao acreditar o apoio a Fernando Haddad, nós abrimos uma perspectiva de dar centralidade ao debate de um projeto de desenvolvimento nacional, tendo como centralidade a valorização do trabalho e do trabalhador. Para os dirigentes, a candidatura de Haddad tem um plano de desenvolvimento para o Brasil que a extrema-direita não tem. Nós também queremos um plano nacional, um programa nacional de desenvolvimento, que gere emprego, que traga tecnologia, que dê salário, que aumente a massa salarial dos trabalhadores, porque só assim nós vamos sair da crise. A candidata a vice, Manuela Dávila, agradeceu o apoio e afirmou que as reivindicações dos trabalhadores já são os compromissos da chapa. É motivo de grande alegria esse encontro entre todas as centrais, que representam o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores do nosso país. Esse encontro em que vocês nos entregam uma carta com compromissos que já são os compromissos que nós defendemos durante a primeira etapa dessa eleição e que serão reafirmados nessa segunda etapa. Para Fernando Haddad, o discurso de ódio da extrema-direita ameaça direitos civis, com violência expressa nas ruas. Penso que essa escalada tem que ser posto um fim nisso, porque já houve uma morte com 12 facadas de uma pessoa queridíssima, conhecidíssima em Salvador. Haddad afirmou que a sua candidatura representa a luta contra os retrocessos do atual governo e as propostas atrasadas do adversário. O problema do nosso adversário é que ele já nomeou um banqueiro para ministro da Fazenda. E o banqueiro tem a sua visão de mundo, que é completamente diferente dos trabalhadores aqui representados. A nossa visão de mundo é tornar o povo parte da solução e não parte do problema. O movimento feminino entrou para a história do país. Assim foi a campanha Ele Não, realizada no Brasil e no mundo contra o fascismo. Um desses atos lotou as ruas do Rio de Janeiro pouco antes do segundo turno das eleições. Cinelândia lotada. Vozes femininas unidas contra um candidato que não as representa. Eu, sendo uma mulher preta, periférica, diz muito sobre isso, diz muito sobre a minha vivência. Por isso, Ele Não. O Ele Não está nas camisetas, nos cartazes e no discurso. Eu sou do movimento Ele Não porque ele é machista, ele é terrorista, ele é fascista. Ele é contra a mulher, ele é contra o negro, ele é contra o pobre, ele é contra o homossexual.
e ele não tem condição nenhuma de assumir a presidência da República. Um ato com a força feminina e que contou também com a presença de homens que se uniram no Ele Não. No mais tradicional palco de manifestações democráticas do Rio, a certeza de que a luta é essencial para derrotar o fascismo. Eu acho que a gente está no caminho certo, porque ele não nos representa, ele não representa o povo brasileiro, ele não nos representa a nossa cor, ele não representa os gays, ele não representa os pobres, ele não me representa. Entendeu? Então ele não é escolhido para governar o meu Brasil, ele não é escolhido para governar, para ser presidente do meu povo, por isso ele não. Do alto a imagem impressiona, um mar de gente. E na voz de quem luta, há também esperança. A minha esperança é que a gente dê o troco, que a gente consiga dar uma resposta para superar ou pelo menos diminuir essa onda de fascismo que a gente tá vendo. Com certeza está perdendo eleitores, até porque tem dado declarações cada vez mais infelizes, então acho que sim, vai surtir algum efeito. O movimento Ele Não contra o candidato Jair Bolsonaro começou com a mobilização feminina através das redes sociais. Essa mobilização ganhou o Brasil e o mundo. No Rio de Janeiro, o ato começou no início da tarde na Cinelândia. Já à noite, milhares de pessoas se reuniram na Praça 15, no centro do Rio, onde o ato terminou. No palco, poesia, música e a certeza de que a luta vale a pena. Nossa luta é todo dia contra o racismo, machismo e homofobia. Nossa luta é todo dia contra o racismo. Perseguição política. Foi assim que intelectuais, juristas, organizações nacionais e internacionais classificaram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de negar o registro do ex-presidente Lula, líder em todas as pesquisas para presidente. O TSE contrariou até mesmo uma determinação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A candidatura de Lula, que muito provavelmente venceria a eleição presidencial, foi formalizada em agosto em Brasília e foi acompanhada de perto por dezenas de milhares de pessoas. Eles começaram a chegar no meio da tarde, em 2, em 10, a centenas, e logo se transformaram em uma verdadeira multidão, marchando na frente do Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 50 mil pessoas participaram do ato de registro da candidatura do ex-presidente Lula. Num misto de alegria e emoções, no grito que não cansou de sair da garganta. Pessoas de todos os cantos do país, os sem terra do MST, os estudantes, os professores, os petroleiros, o empresário da Paraíba. O povo brasileiro precisa de emprego, precisa de mais investimento em educação, de uma sociedade mais justa, mais fraterna. A aposentada de Brasília. É hora de nós mostrarmos para esses ministros que acabaram de pedir 16, tantos por cento de aumento, que o povo está na miséria, que o povo precisa de saúde, que o povo precisa de educação e que a elite tem que ceder um pouco em favor dos menos favorecidos. É Lula livre já! O camponês do sertão pernambucano. É porque a gente nunca teve uma oportunidade de ter um presidente fazer o que Lula fez. E jamais vai acontecer esse ato, porque Lula é impecável. O registro da candidatura foi uma mera burocracia, realizado pela senadora Gleisi Hoffmann, que preside o partido, acompanhada por Manuela Dávila e Fernando Haddad, que compõem a chapa, mas cujo documento protocola a esperança de milhões de brasileiros. E o ato desta quarta-feira foi histórico. Esta é a primeira vez que o registro de uma candidatura, seja qual for o cargo político, foi acompanhada por milhares de pessoas em uma manifestação de apoio. Fica a esperança agora para que o TSE homologue a candidatura do ex-presidente Lula. Só o Lula pode fazer isso. Ninguém, um homem no mundo, consegue juntar tanta gente
e registrar sua candidatura com a massa de trabalhadores aqui presentes. Isso é por causa do Lula, da importância que ele tem, da liderança que ele é. Ele é o nosso candidato, não tem plano B. O registro da candidatura é a primeira coisa. O que tem que a militância fazer é campanha. Ir para a rua levando o nome de Lula. Ir para a rua levando o nome dos nossos deputados federais e senadores. Não é o Poder Judiciário que vai impedir que o povo possa votar no seu candidato. E o candidato do povo é o Lula e o presidente da República vai ser o Lula. Abril ficou marcado como um mês histórico de luta e resistência pela democracia. Após 2 dias no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, o ex-presidente Lula decidiu cumprir a ordem judicial de Sérgio Moro e se apresentou espontaneamente na sede da Polícia Federal em Curitiba. Foram dias em que Lula esteve cercado por amigos, artistas, intelectuais, movimentos sindicais, sociais e pelo povo. Milhares de brasileiros passaram a realizar atos, vigílias e mobilizações pelo país exigindo justiça e a liberdade do ex-presidente. Foi aí que o lema Lula Livre ganhou o Brasil e o mundo. No Rio de Janeiro, um festival realizado em julho reuniu mais de 80 mil apoiadores do ex-presidente, entre eles os cantores Chico Buarque, Bete Carvalho e Gilberto Gil. Lula livre na cabeça do povo, nas roupas, nas pipas que voam e na voz das ruas. Ele está preso, é uma grande injustiça, é um grande ataque à democracia. Tudo isso que vem acontecendo há mais de 2 anos é um grande ataque à democracia. Eu sou a favor do movimento Lula Livre, eu sou a favor da democracia, então eu estou aqui para isso, para estar aqui como meu direito de cidadã e como todo mundo aqui, feliz por estar aqui. Ao fundo, Ana Canhas canta o Bêbado e o Equilibrista. E quem assiste fala do sentimento de ver Lula preso. Indignação. Eu acho que o meu sentimento, não só, né? O sentimento de todos os brasileiros que vem perdendo a democracia, né? Vem perdendo seus direitos, vem perdendo a sua dignidade por conta desse governo golpista aí que a cada dia tem massacrado a gente. Acho que esse é o sentimento. Nos bastidores, geração unida. Filha, neta e bisneta do ex-presidente Lula. Sentimento de esperança e agradecimento. É muito importante que a gente continue fazendo essas ações, que a gente continue defendendo o Lula, que a gente consiga que as pessoas tomem consciência que o Lula é inocente, porque é muito triste um homem de 72 anos, inocente, estar privado do convívio com a coisa que ele mais gosta de fazer, que é a política, o contato com as pessoas que ele mais ama, que é o povo, e a convivência com os filhos, netos e bisneta, né? Então esse ato pra gente simboliza muita força, muito carinho e Lula livre. No palco, artistas cantam pela democracia e se unem às mais de 80 mil pessoas aqui nos Arcos da Lapa por Lula livre. Ficar o Lula livre ou lutar pelo Brasil. É isso, gente! Lula livre! A noite avança e, na voz de Bete Carvalho, destaque para a união da esquerda e para a canção que pede Lula livre. O Brizola ia ficar muito feliz de ver essa esquerda unida, né, gente? Oh, demorou, hein? Esquerda unida! O povo quer, o povo decide, o povo diz: nós queremos Lula no livre do país. No encontro dos gigantes da MPB, Gilberto Gil e Chico Buarque emocionam com o Cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Tinto de sangue. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A mensagem de Gil reforça o sentimento de união e de luta. Nós todos aqui que representamos hoje o desejo nacional de libertação do nosso líder, todos que se juntam aqui para manifestar o processo de luta democrática permanente que nós temos que ter nesse país, e não só nesse país, mas no mundo inteiro, porque as
As grandes conquistas do mundo moderno exigem que a vida democrática prevaleça em todos os cantos desse planeta, na nossa terra ainda muito mais. Portanto, viva a democracia, Lula livre. A festa pela democracia acaba, mas a esperança de ver Lula livre continua no grito do povo. No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou ao mundo que governa na base de polêmicas e conflitos. O norte-coreano Kim Jong-un segue na mesma linha. Já as mulheres deram um show. Atos durante o ano mostraram o poder feminino. O ano começou assim. Milhares de mulheres nas ruas de diversas cidades dos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump por igualdade e pelo fim da intolerância e da discriminação. Os americanos também foram às ruas para exigir maior controle no porte de armas no país e o fim da política migratória de Trump. A tolerância zero do republicano separou crianças dos pais que tentavam entrar ilegalmente no país. E esse mar de gente? Uma caravana com milhares de imigrantes da América Central partiu rumo ao território americano. O direitista Donald Trump protagonizou outras polêmicas, abandonou o acordo nuclear com o Irã e sobretaxou a importação de aço, alumínio e produtos chineses. A decisão provocou retaliações. Já o encontro do republicano com o líder norte-coreano Kim Jong-un entrou para a história. O resultado da reunião foi a desnuclearização da Coreia do Norte. Kim Jong-un também atraiu os holofotes. Ele se encontrou com o presidente sul-coreano Moon Jae-in após as duas Coreias entrarem juntas na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Na Turquia, um mistério. O desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Após semanas, o fim do caso. Ele foi assassinado dentro do consulado de seu país em Istambul. O maior suspeito de mandar matar o jornalista é o príncipe saudita. Na Inglaterra, a ONG britânica Oxfam é investigada por denúncias de abuso sexual e a empresa Cambridge Analytica por usar dados pessoais de usuários do Facebook e ajudar na campanha para eleger Donald Trump. Na França, trabalhadores cruzam os braços contra a polêmica reforma trabalhista do presidente Emmanuel Macron, que flexibiliza as leis trabalhistas, e os coletes amarelos vão às ruas contra o aumento do imposto sobre o combustível e o governo do presidente. Na Espanha, milhares de aposentados nas ruas contra uma possível privatização da Previdência. A legalização do aborto em pauta. Após muita pressão, Argentina e Irlanda aprovam a descriminalização do aborto. No Vaticano, justiça. Papa Francisco expulsa padre chileno por pedofilia. Enquanto nos Estados Unidos, mais de 300 sacerdotes são investigados por abuso sexual. Da Tailândia vem um time de guerreiros. 12 jovens e o técnico da equipe de futebol, Javalis Selvagens, ficam mais de 2 semanas presos em uma caverna no norte do país. Uma forte chuva inundou o local, impedindo que o grupo saísse de lá. Aquecimento global? O tempo provocou estragos pelo mundo. No Japão, fortes chuvas e calor, muito calor. Na Europa, mais alerta vermelho para as altas temperaturas. Nos Estados Unidos, furacão Michael mata pelo menos 30 pessoas e incêndios florestais assolam a Califórnia. Foi o pior incêndio da história do estado americano. De volta ao Brasil, olha só que contradição. Enquanto a maioria das famílias brasileiras vive com menos de um salário mínimo por mês, juízes que recebem mais de R$25 mil mensais passaram o ano brigando para manter o auxílio moradia. O benefício de mais de R$4 mil é concedido todo mês. Movimentos sociais e pessoas que não têm onde morar protestaram em diversas cidades do país contra o auxílio moradia dado aos magistrados. Uma dessas manifestações foi realizada em março, no centro de São Paulo. Trabalhadores sem teto protestaram em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra o que consideram um privilégio absurdo. O auxílio moradia de R$ 4.300 para os juízes, que já têm um piso salarial alto, que varia de R$ 22.000 a R$ 27.500, dependendo do estado. Eu me sinto indignada pelo fato de ver tantas famílias que ganham um salário mínimo, não conseguem comer, são reintegrados quase todos os dias da cidade de São Paulo, sendo que esse dinheiro podia ser transformado em moradia popular. Os juízes no Brasil já ganham o suficiente
gente, né, para não precisar desse privilégio, desse benefício, né, e ter aí, vamos dizer assim, incorporado ao seu salário, né, 4,3 mil reais, enquanto a gente tem, né, milhares de famílias no Brasil que não tem teto para morar, é uma imoralidade. Né? Se a gente trabalha lá 20, 30 anos pagando nossos impostos para que a gente possa ter o nosso direito, não tem. Aí o juiz que tem um bom salário, né, que tem uma estabilidade, tem uma garantia, né, aí ele tem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação. Me sinto lesada, me sinto ignorada e subestimada, porque na realidade eles acham, porque nós somos um povo de baixa renda, nós somos um povo onde nós não temos acesso à universidade, às melhores universidades, eles acabam nos subestimando. Eu sinto que de uma forma bem sutil, ele está nos chamando de burra, essa é a expressão, porque quando a gente sabe que existe esse direito e a gente não luta e a gente não faz valer por esse direito, de uma certa forma nós estamos sendo coniventes com isso. E nós estamos aqui hoje exatamente por esse motivo, para não ser conivente com esse assassinato dos nossos direitos. Segundo os organizadores do ato, o auxílio moradia é pago a juízes federais, estaduais, do trabalho e procuradores da República e custa 1 bilhão e 100 milhões de reais ao ano para os cofres públicos. Só o valor desse auxílio é maior que a média salarial dos trabalhadores brasileiros em 2017, que era de R$ 2.150. Ao invés de gastar esse dinheiro com os magistrados, os manifestantes sugerem outros usos. Daria para fazer por ano, por cima, 1.000 casas, 1.000 apartamentos, que atenderia muito mais de 4 mil pessoas. A gente acha um absurdo esse tipo de auxílio moradia, de auxílio habitação, auxílio aluguel, de R$ 400 ou de R$ 300 oferecidos pela prefeitura quando a família é despejada ou quando está numa situação de risco, enquanto os juízes recebem 4,3 mil reais e não precisam desse auxílio, né? Quando você tem uma moradia e você tem um lugar para descansar, você consegue lutar pelas outras questões. Então, se eles começassem construindo moradia popular, eu confesso que não ia solucionar o nosso problema, mas ia amenizar bastante. Então, em cima disso, a gente ia conseguir outras questões, né? Como estudo para os nossos filhos. Quando você não paga aluguel, você consegue investir num estudo melhor. Quando você não paga aluguel, você consegue uma melhor alimentação para os seus filhos. E isso tudo está dentro da Constituição, faz parte dos nossos direitos. Mas devido a esse assassinato que os nossos direitos estão sofrendo, eu falo todos os dias, daqui para frente, tudo que nós conseguirmos vai ser assim. A meio a fogo e ferro. É luta travada. 10 dias que pararam o Brasil. Esse foi o tempo que durou a greve dos caminhoneiros contra os constantes aumentos no preço do óleo diesel. O responsável pela política desastrosa que fez os preços dos combustíveis e do gás de cozinha explodirem tem nome e sobrenome: Pedro Parente, que pediu demissão do cargo. E sabe qual foi a atitude do governo Temer após o fim das paralisações? Aumentar o preço da gasolina nas refinarias. Em maio, nós mostramos a indignação dos brasileiros com a medida. Há 4 dias, o combustível do carro da professora Cristina estava assim, na reserva. Hoje de manhã, após 45 minutos na fila, ela conseguiu abastecer o carro neste posto em São Bernardo do Campo. E ficou indignada com o aumento do preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje, após tantos protestos e paralisações. Se todo mundo se unisse, com certeza a gente não pagaria o valor que a gente paga hoje no combustível. Uma greve geral. Uma greve geral, com tudo. O professor, né, que eu sou professora, então o professor, todas essas categorias. Uma greve geral para que tivesse uma resolução disso. O governo elevou o preço do litro da gasolina em 0,74% nas refinarias. Há quase um ano, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, adotou a política de preços do mercado internacional. Os preços dos combustíveis e do gás de cozinha dispararam, com reajustes até diários. Em maio, foram anunciadas 13 altas e 6 quedas nas refinarias. Mas quando há redução, ela quase nunca chega na bomba. A dívida que a Petrobras teve, não foi nós que causamos, foi os políticos. Por que o pessoal não corre atrás de quem recebeu aquela bela propina? Por que a gente tem que pagar esse tipo de coisa?
Infelizmente, o povo brasileiro é burro, porque o povo brasileiro tem o poder na mão, só que não age. Desde o início desta política de preços adotada pela Petrobras em julho do ano passado, o preço da gasolina comercializado nas refinarias teve um aumento de quase 50% e no diesel chegou a 55%. O professor de economia da PUC alerta que essa política de preços dos combustíveis, adotada pelo governo Temer, só beneficia as empresas internacionais. Isso é vergonhoso, de um lado, mas de um outro lado é coerente, né? Com um governo que está vendendo as terras do Brasil ao estrangeiro, que está entregando petróleo, que está adotando uma política simplesmente de subserviência, digamos, internacional, em vez de se preocupar com o desenvolvimento do país. No momento que a gente precisaria, pelo contrário, internalizar esses recursos para sair da crise na qual eles nos meteram, né? O economista afirma que o Brasil é autossuficiente na produção e no refino dos combustíveis. O problema é que o governo Temer exporta o petróleo cru para os Estados Unidos e compra o combustível refinado num preço muito mais alto. Nós saímos do sistema de partilha, que era muito coerente, ou seja, você tinha contratos que você fazia com grupos internacionais, mas a propriedade do petróleo continuava nacional, e dentro da lei você tinha um sistema que os lucros gerados por esse petróleo incidiriam para expandir a área de saúde e de educação. E ela está sendo desconstruída no seu conjunto. Nós temos as refinarias que estão paradas em grande parte, estão desempregando. Não dá para entender. Nós vamos pagar a conta. É na eleição que a gente vai ter que mudar isso daí. Depois do intervalo, a execução da vereadora Marielle Franco, um crime que deixou os brasileiros perplexos. O seu jornal volta já. Logo após ser eleito, Jair Bolsonaro defendeu retrocessos em vários setores, entre eles a chamada reforma da Previdência. O governo dele quer levar a reforma fatiada ao Congresso Nacional já no primeiro semestre de 2019. Não é de hoje que os trabalhadores tentam barrar o desmonte da Previdência Social que ressurgiu no governo Temer. Uma dessas manifestações ganhou destaque durante o Carnaval. Aposentados, pensionistas e idosos caíram no samba no centro de São Paulo para lutar em defesa de quem também quer se aposentar. Não é terça-feira de Carnaval ainda, só que parece, né? A avenida é paulista, mas ficou com uma cara de sambódromo do AMB. Pela manhã, a bateria ditava o ritmo. A passista mostrava o samba no pé. Tinha até carro alegórico pronto para desfilar. Aí fica difícil não entrar no clima de folia com a Unidos dos Aposentados. O Carnaval começa bem antes do que as pessoas imaginam, ainda mais por essa causa, né? Vamos lutar pelos nossos aposentados. Até porque um dia eu estarei na posição deles, então a gente tem que lutar pelo nosso futuro também. Essa foi a maneira bem humorada que o Sindicato Nacional dos Aposentados encontrou para chamar a atenção do poder público. A Unidos dos Aposentados pisou forte na Avenida Paulista e trouxe um samba enredo contra a reforma da Previdência. Afinal, como diz a letra do próprio samba cantado aqui pelos passistas, quem lutou a vida inteira exige mais respeito. Vem pra rua, que essa luta é social. Vem pra rua, vem pra rua. Carnaval. Quem lutou a vida inteira exige mais respeito. Aposentado tem os seus direitos. O que você tá achando do desfile até agora? Eu tô achando fantástico, eu tô achando animado. O povo tá curtindo, tá se interessando, tá percebendo a denúncia que a gente está fazendo contra a reforma da Previdência, contra todas as reformas e por justiça social. Vem pra rua, essa luta é social, é carnaval. Nem mesmo a fina garoa que caía na cidade fez a Unidos dos Aposentados perder a harmonia.
O bloco foi dividido em 6 alas. A fantasia de acidentados e as macas no meio da rua cobravam por mais qualidade no atendimento da saúde pública. Até a morte caiu no samba. Nesta ala, 10 caixões foram carregados por políticos para enterrar a Previdência Social no Brasil e o direito de se aposentar com a reforma. Nós cansamos de fazer aquele longo discurso, aqueles protestos com longos discursos, nosso para nós mesmos. Então inovamos, né? Resolvemos inovar e montar essa verdadeira escola de samba com bateria e dividido em alas, cada alas com 250 a 300 componentes, cada uma representando uma necessidade, um problema do aposentado, né? Centenas de foliões aposentados desfilaram por quase 2 horas num trecho da Praça Oswaldo Cruz até o vão livre do MASP, embalados por essa turma aí. Nota 10! Nota 10! Já na dispersão, aquele tradicional grito de "é campeã" foi substituído por um só pedido. É o não ao protesto, à reforma da Previdência. Esse é o troféu nosso que nós vamos erguer com muito orgulho. Quem lutou aqui respeitar, exige mais respeito, aposentado tem o seu direito. A intervenção federal no Rio de Janeiro, que vale até o dia 31 de dezembro, ficou marcada pelo desrespeito ao povo pobre. O governo prometeu que a medida diminuiria a criminalidade, mas o resultado foi bem diferente. Aumentaram os tiroteios e mortes em operações policiais. Entre as vítimas, pessoas negras, de baixa renda, moradoras de favelas. Em fevereiro, após a intervenção federal ser decretada, a medida já dividia opiniões entre cariocas que moram em comunidades e em bairros nobres da cidade. Rio de Janeiro. Mais de 43 milhões de quilômetros de extensão e de 16 milhões de habitantes. Um estado sob intervenção. Enquanto em locais como a zona oeste da cidade e a Baixada Fluminense, a demonstração de armas e força oprime e estigmatiza moradores, nos bairros nobres o tratamento é outro. Você ouviu a atuação de tropa, de exército aqui pelas ruas? Não. Eles te abordaram de alguma maneira, te fotografaram, enfim? Também não. Acho que a intervenção mesmo está acontecendo mais nas comunidades, não é uma parada mais direta com a sociedade, assim, tipo, do dia a dia, na rua mesmo. Aqui não aconteceria não, de forma alguma. Tem o Rio de Janeiro das comunidades e o Rio de Janeiro aqui da Zona Sul, né? Sem policiamento ostensivo ou fichamentos, a sensação é de que a intervenção é benéfica para uma parcela da sociedade. Eu estou gostando muito. Eu estou sentindo mais segurança. Tenho visto tropas na rua e estou sentindo realmente que o povo está mais tranquilo. Porque o carioca já não estava mais saindo de casa, principalmente à noite. Minha segurança é fundamental, né? Então, uma intervenção, ou o que for, é importantíssimo aqui, né? A gente está com medo de tudo. Acho excelente. Embora a sensação de cidade partida esteja muito forte, esse é um momento de mobilização. Pelo menos é o que dizem os movimentos sociais e sindicais, que se articulam para discutir as causas e as consequências da intervenção na segurança do Estado. É mobilização e muito diálogo. Nós temos que conversar muito. As entidades, as centrais sindicais, sindicatos têm uma responsabilidade, que é chamar as pessoas e fazer o debate, e promover o debate. Boa parte das pessoas é a favor dessa intervenção absurda porque ninguém conversou, ninguém foi fazer o diálogo, ninguém foi fazer o debate com essas pessoas. Então isso é apresentado pela mídia e não tem contraponto, pela grande mídia, né? Na qual é necessário fazer recortes como de classe, raça e gênero. Não vão prender bandidos, vão matar pretos. Racismo, capitalismo, machismo, é tudo isso em cima da gente. Isso é uma guerra, né? Mas é uma guerra que não é com exército. É uma guerra de concepções, de ideias. União para evitar a criminalização das lutas populares, como aconteceu nos longos anos de ditadura militar no Brasil. Nós temos que manter a resistência e a luta pelos nossos direitos, a luta pelo nosso patrimônio, a luta pela nossa soberania, na construção de uma sociedade mais inclusiva. Eu não quero acreditar que nossos sindicatos serão invadidos, fechados, que nós seremos açoitados, afrontados novamente. E levar para as ruas essa indignação. Nós só temos um espaço, é a rua. Não tem outro espaço. Qualquer outro discurso, sem ser a rua, não existe.
Ou nós vamos para o enfrentamento na rua, de fato na rua, ou vamos ficar refém. Vão invadir nossas casas, que não precisa mais de mandato para entrar na tua casa, e nem para entrar nas entidades. Vão ser invadidas. Já março, mês da mulher, ficou marcado pelo assassinato covarde da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista Anderson Gomes. Um crime que a polícia ainda não esclareceu. Marielle, mulher negra, militante que sempre lutou contra a intervenção federal no Rio de Janeiro e a violência policial, foi executada a tiros. Morte cruel que levou milhares de pessoas às ruas para protestar por justiça e para denunciar o extermínio da população negra. Acompanhe uma dessas manifestações. Quantos mais têm que morrer para essa guerra acabar? A frase dita pela vereadora Marielle Franco durante um discurso foi repetida pelas centenas de pessoas que saíram às ruas para cobrar respostas para as mortes de Marielle e Anderson Gomes. É inadmissível, é inaceitável. 120 dias sem respostas, sem saber quem matou, né? Quem matou Marielle, quem matou Anderson, não só por eles dois, mas por que matou Jeremias, por que matou Marcos Vinícius e por que está matando toda a população negra e de favela. O ato marcou os 120 dias dos assassinatos, que seguem sem esclarecimento. Durante a caminhada pelo centro do Rio, dor, revolta e indignação pela demora na solução do caso. Marielle Franco representava uma esperança de luta para nós, sobretudo nós mulheres negras. Assim. A gente tinha um horizonte que era uma luta antirracista, anticapitalista, mas sobretudo antigenocida contra os nossos jovens. E uma mulher que nem ela, ter acontecido um assassinato que nem ela, representa para nós uma desesperança muito grande e um sentimento de insatisfação, mas também de dessossego, assim, de não vamos nos calar e vamos fazer justiça. A morte da Marielle representa para a sociedade que ninguém está seguro. Porque se a Marielle, que era o agente do Estado, era uma vereadora com mandato, foi assassinada, isso quer dizer que ninguém está seguro. O protesto lembrou também os jovens negros constantemente assassinados no estado do Rio. Por isso, as protagonistas do ato foram mães que perderam seus filhos, principalmente em operações nas favelas cariocas. O Estado não tinha se pronunciado. Quando ele veio se pronunciar, ele veio dando uma nota na imprensa, dizendo que a operação no Complexo da Maré tinha sido um sucesso. Que esse aqui é o sucesso da operação no Complexo da Maré. Esse é o sucesso do Estado, né? Esse Estado que só mata, que só oprime a gente com essa intervenção nas nossas comunidades. Essa intervenção ela veio para nos oprimir. Naquele dia, o meu filho teve a vida arrancada por essa intervenção. A gente tem que entender que existe uma política de extermínio da juventude negra. Estão praticando o extermínio dos nossos filhos. E isto não é acaso. E isto não tem bala perdida. Para os participantes, Marielle se tornou símbolo e motivação para uma mudança estrutural na política brasileira. Estar aqui hoje é falar sobre representatividade, é lembrar que uma mulher negra sofreu uma violência incrível, imperdoável, e a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que todos os dias isso é uma lembrança viva. Então, que façam realmente justiça, que realmente aconteça, que outras vozes cheguem, que outras Marielles também frutifiquem na política. O Museu Nacional do Rio de Janeiro recebeu R$800 mil do governo alemão para a recuperação do que foi destruído em um incêndio em setembro. Mais de 1.500 peças do acervo já foram recuperadas dos escombros. Até hoje, não se sabe o que causou o fogo que transformou mais de 200 anos de história em cinzas. Acompanhe como foi essa perda irrecuperável para o Brasil. Chamas do descaso, do corte de verbas e do desmonte das universidades públicas. Fogo que apaga séculos de pesquisa e registros da nossa história. O Museu Nacional é o mais antigo do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Um acervo montado ao longo de 200 anos, com peças raras como esqueletos de animais pré-históricos e múmias.
Era lá que estava também Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. Mais de 20 milhões de itens de biologia, paleontologia, botânica, arqueologia e geologia. Tudo isso consumido pelas chamas. Resultado de anos de uma indiferença agravada pela aprovação da Emenda Constitucional 95. Tem um olhar diferenciado do governo federal para essa instituição que é a gênese do nosso país. É isso aqui é a gênese do teu país, do do meu. Tá entendendo? Por aqui passaram Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Princesa Isabel nasceu aqui, a Lei Áurea, foi tudo por aqui. Uma modernização do combate a incêndio seria feita com recurso do BNDES. O projeto foi aprovado e, infelizmente, não foi possível fazer a liberação dos recursos para impedir esse momento trágico, brutal. O incêndio começou por volta das 7 da noite de domingo e após o fechamento do museu. As altas labaredas levaram ao desespero pesquisadores e trabalhadores da instituição, que se dirigiram ao local e passaram a noite tentando salvar alguns artefatos. De acordo com os relatos, os bombeiros chegaram com 1 hora de atraso e não iniciaram o combate às chamas imediatamente por falta de água. Quando eu cheguei aqui, eu acho que 2 dos prédios principais poderiam ser salvos, porque são 7 prédios separados por vãos livres. E, infelizmente, eu acho que a Corporação de Combate ao Incêndio sofre na mesma calamidade que nós, pesquisadores, sofremos. Os bombeiros não tinham o que fazer, não tinham água, não tinham equipamento, e eu acho até que não tinha bombeiro suficiente. Descaso que passa por todas as esferas da administração pública, do governo federal, que cortou verbas das universidades públicas, do estadual, pela falta de estrutura do corpo de bombeiros, e da prefeitura, que não garantiu o fornecimento de água no local. Precisamos conversar com o prefeito, cadê? Estamos tentando lá, já procuramos desde o início do meu mandato. Onde está o prefeito? Olha só, cadê o prefeito? Eu preciso conversar com ele. Quem acompanha o estado dos museus do Rio de Janeiro denuncia que outros prédios históricos estão ameaçados. O SOS Patrimônio, o ano passado, fez uma listagem de 240 monumentos e prédios tombados no estado do Rio de Janeiro, que pode passar por qualquer hora problema como esse. Aqueles que viviam a rotina do museu e conheciam a importância do acervo não conseguem conter as lágrimas diante da tragédia. O povo entende a importância da cultura e da arte para a sua própria vida, para o seu próprio cotidiano. E a perda que a gente está tendo hoje é lamentável, é muito triste, porque é perder a identidade do povo brasileiro. No início da tarde dessa segunda-feira ainda é possível ver bastante fumaça saindo do interior do prédio, o que indica que o fogo ainda não foi totalmente controlado. Os bombeiros trabalham nessa contenção e equipes formadas por pesquisadores, arqueólogos, museólogos e outros profissionais que trabalham no museu começam a entrar nas áreas onde esse fogo está controlado para tentar avaliar a situação e resgatar algumas peças. O clima aqui fora é de muita comoção, revolta e indignação pela falta de recursos. Ainda é cedo para sabermos o que pode ser recuperado. O estrago, no entanto, é notório. Tanto que motivou um ato em solidariedade ao museu e contra o desmonte das universidades públicas. Manifestação que chegou a ser reprimida pela Guarda Municipal. Eles não estão respeitando a gente, eles xingam a gente, eles batem na gente, eles não querem deixar a gente entrar no que é nosso de direito. Não é deles, é nosso, é de todo mundo, é de cada um aqui, porque a gente construiu isso junto. Então a gente tem direito de sentir o nosso luto, porque não é luto de um, não é luto de dois, é luto de uma nação inteira. Ao se aproximarem da área de incêndio, os manifestantes deram um abraço simbólico ao prédio e pediram por mais atenção para a educação, a ciência e a cultura no país. Enquanto do alto, a imagem revela a destruição de um patrimônio inestimável. Tinham coisas ali sobre o Egito Antigo, sobre a Grécia Antiga, sobre os índios americanos, né? Então é muito triste a gente perder todo esse material, que a gente nem sabe se foram feitas pesquisas o suficiente sobre esses materiais e não tem mais a possibilidade de estudar, de vir aqui trazer as crianças para conhecer a história delas, formar a identidade delas e não tem mais nada disso. Cadê toda a estrutura que tinha aí dentro, que mesmo sendo sucateada, o FRJ trabalhou tanto para manter e agora o fogo lambeu tudo.
Os prédios desocupados nos centros das cidades muitas vezes acabam virando lar para pessoas de baixa renda que não têm para onde ir. Um desses imóveis foi cenário de um incêndio que chocou o Brasil e o mundo. Trata-se do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, que desabou durante um incêndio em maio. 7 pessoas morreram e dezenas ficaram desabrigadas. O fogo começou por volta da 1h30 da madrugada no 5º andar e logo se alastrou por todo o edifício. Esta moradora dormia com o marido e o filho e, por sorte, conseguiu sair rapidamente. Eu acordei com meu marido gritando, levanta, levanta, fogo, fogo, e eu fiquei meio, sabe? Aí ele puxou eu da cama, eu levantei, peguei o neném e desci correndo. Desci correndo, cheguei aqui embaixo já. O trabalho de resgate das vítimas foi rápido. A estimativa é de que 248 pessoas ocupavam o local na luta por moradia. A maioria delas conseguiu deixar o edifício. O cenário se tornou ainda mais dramático quando um dos moradores pedia socorro no alto do prédio. Os bombeiros tentavam resgatá-lo com uma corda, justamente no momento em que os 24 andares vieram abaixo. Pela manhã, ainda era possível observar uma forte fumaça saindo dos escombros. As buscas só tiveram início por volta de 11h30, após os bombeiros apagarem os focos de incêndio. Mais de 150 homens trabalhavam na área. O Corpo de Bombeiros já fez uma vistoria nesse prédio, mas não era uma vistoria de cunho contra incêndio, mesmo porque a gente não tem o poder de entrar numa edificação e fazer esse tipo de vistoria. Nós localizamos os responsáveis, entramos, tivemos um acervo fotográfico que nós mandamos através de um documento para as autoridades competentes, exatamente para que pudessem fazer alguma coisa. Uma equipe da assistência social ajuda os moradores desabrigados. Aqui eles puderam retirar alimentos doados pelos próprios munícipes de São Paulo, como água, sucos, alguns pacotes de bolacha. E a estimativa é de que 248 pessoas de 92 famílias foram cadastradas por essa equipe e serão encaminhadas para abrigos municipais aqui da região. O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, também esteve no local da tragédia. Ele afirmou que a prefeitura já tinha alertado os moradores dos riscos que a ocupação sofria e que mais de 150 famílias do prédio estavam cadastradas pela Secretaria de Habitação. Só neste ano, de fevereiro para cá, foram 6 reuniões que nós fizemos com essas famílias, alertando destes riscos. A gente tinha uma ação em andamento com o governo federal para receber esta propriedade. Construído entre 1961 e 68, o edifício Wilton Paes de Almeida havia sido tombado no início da década de 90 por ser de interesse histórico, arquitetônico e paisagístico. Também foi usado como sede do INSS e da Polícia Federal. 50 anos depois da sua construção, toda essa história virou cinzas. Perdi tudo que eu tinha, né, cara? Porra. Felizmente, numa situação dessa, não só eu, como todas as famílias, perdeu tudo. Existe muita ocupação aí em situações precárias e o Estado não chega para poder legalizar e nem ajudar. Espera primeiro acontecer isso aí. Lideranças de movimentos sociais se reuniram na região e rebateram os argumentos apresentados pela prefeitura. É um prédio do governo federal que já estava há anos, ocupado por famílias em condições precárias, e o governo simplesmente paralisou os programas habitacionais, paralisou o programa Minha Casa Minha Vida. Não há programas de locação social, ou programa de moradia no centro há muito tempo. Agora é recomeçar tudo de novo. Ainda em São Paulo, durante a campanha eleitoral de 2016, o tucano João Dória garantiu que ficaria 4 anos na prefeitura se fosse eleito. Mas nós vimos que ele descumpriu essa promessa e se candidatou ao governo do estado. Após se aliar a Jair Bolsonaro, o tucano foi eleito com um pouco mais de 51% dos votos. João Dória já estava envolvido na disputa pela indicação a candidato a governador pelo PSDB no começo do ano. Acompanhe.
Eu sou candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Me preparei para ser prefeito e serei prefeito por 4 anos. João Dória fez a promessa, mas não pretende cumpri-la. Depois de desistir de ser candidato a presidente da República, agora ele quer concorrer ao governo do estado de São Paulo. Para isso, precisará renunciar à prefeitura. Nas ruas, a população desaprova a falta de palavra do prefeito. Cara, sinceramente, quando você se compromete a fazer tal coisa, você tem que ir até o fim, né? Tem que ter um compromisso que ele começou, se ele começar algo, ele tem que terminar. Para mim, Dória é só marketing, ele só fica uns minutinhos mostrando que está fazendo isso e aquilo, mas para mim ele não serve não. Caso o prefeito Dória realmente abandone a administração da cidade de São Paulo, quem tomaria posse é o jovem Bruno Covas, de 37 anos, um desconhecido para a maioria dos paulistanos entrevistados pela reportagem. Não, ainda não sei não. Não. Também não? Não. Sei não. Não sei. Não. Também não. Bruno Covas, ele é um político que tem experiência em mandatos legislativos, ele também ocupou cargos executivos, tem alguma incidência dentro do partido, ele vem de uma família tradicional na política e tem, de fato, uma vasta experiência no campo público. Agora, o que nós precisamos ver é ele à frente de uma prefeitura como a da cidade de São Paulo, que é bastante complexa e desafiadora. Agora precisamos aguardar os próximos passos para ver como é que ele vai se sair. Essa não é a primeira vez que um tucano abandona a cidade para tentar voos mais altos. Em 2006, José Serra deixou a prefeitura nas mãos de Gilberto Kassab para se candidatar a governador. Serra também tinha assinado o compromisso de cumprir o mandato até o fim, mas não foi o que fez. Para a Rede Nossa São Paulo, a cidade não pode ser uma simples plataforma de lançamento de candidaturas. Essa decisão do João Dória de sair candidato a governador é uma decisão sem legitimidade. Ele foi eleito pelas urnas, ele tem legitimidade para governar a cidade, no entanto, ele não tem a legitimidade para abandonar o cargo para sair candidato. Isso mostra que ele submete a cidade de São Paulo à dinâmica eleitoral com claros objetivos de ampliação e busca de poder. Não tem nenhuma outra explicação democrática razoável que não seja a busca de poder individual. Para a maioria dos entrevistados, em pouco mais de um ano de mandato, o prefeito João Dória não conseguiu mostrar um bom trabalho. Ele deveria primeiro organizar tudo para depois, né, ele deixar a prefeitura. Eu acho que ele devia primeiro mostrar um pouquinho mais o que ele fez por São Paulo. Carnaval, talvez, né, na 23. Se é que a gente pode dizer que é bom, se é que a gente pode dizer que é funcional, né? Acho que as pessoas que estão lá nos hospitais lá perto não diriam tanto. Após a prisão política do ex-presidente Lula, a comunicação dele com o povo e a imprensa mundial está sendo realizada por meio de cartas. Nas mensagens, Lula defende o fim do ódio, a manutenção dos direitos dos trabalhadores, um país democrático e sua inocência. No mês passado, o ex-presidente prestou seu último depoimento em Curitiba sobre a reforma do sítio em Atibaia, no interior paulista. No fim do depoimento, que durou quase 3 horas, Lula foi enfático. Não tenho relação com a reforma desse sítio. Vamos rever. Eu peço a Deus, sabe, que em algum momento a história desse país possa colocar a verdade do que aconteceu, sabe, na Lava Jato, que poderia ser uma coisa feita corretamente para apurar corrupção, ladrão, prender. Ela teve um descaminho no meu caso, estou dizendo no meu caso, sabe? Então que eu espero que um dia a gente possa provar isso, sabe? Eu não tenho um processo que deveria estar aqui. Eu pensei que eu estava aqui por causa do sítio, já não estou mais. O sítio não é meu, eu estou aqui por causa de uma reforma do sítio que não é meu. Eu não podia estar aqui por causa do apartamento no Guarujá, mas eu inventaram um offshore no Panamá e me colocaram aqui, tiraram a Petrobras, eu fiquei. E aí por diante, ou seja, havia uma obsessão. Eu me considero, sabe, como procurador, um troféu. Eu era um troféu que a Lava Jato precisava entregar. Eu quero dizer que o meu esforço agora é tentar desmentir as mentiras contadas a meu respeito. O seu Jornal Especial termina aqui. Nós desejamos a todos e a todas um Feliz Natal com mais amor, paz e união. É o que os brasileiros e o mundo precisam. A gente volta na quarta-feira, dia 26. Boa noite e a luta continua.